Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, que semana abençoada, pra não falar outra coisa. Eu não posso falar abençoada porque realmente não foi uma semana abençoada. Foi uma semana assim de tantas coisas que, nossa senhora, gente. Que isso? Como esse podcast se tornou um podcast semanal, eu vou sempre trazendo pra vocês coisas da semana, né? O objetivo agora tá sendo meio que esse, assim. Não que eu não vá trazer reflexões de outras coisas e tal, mas principalmente reflexões que advêm das coisas que aconteceram durante a minha semana. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que talvez vocês, inclusive foi muito engraçado isso, porque assim, quem assiste os vídeos do canal, quem vê videocast, enfim, pode ter percebido que eu não estou mais com tranças no cabelo. Você percebeu que eu não tô com trança no cabelo? Gente, foi muito engraçado porque assim, quem acompanha só os vídeos poderia até demorado um pouco de sacar, porque os vídeos, eles demoram de sair, assim, demoram aspas, né? Não é, eu quero dizer que não é todos os dias que saem vídeos. Mas, nas minhas lives, eu apareci com o cabelo sem tranças. E ninguém me reparou. Ninguém reparou, até que eu postei stories em relação a um pouco, né, em relação à polêmica, entre muitas aspas, polêmica, porque isso não é uma polêmica, isso é um grande desastre que teve nas book redes recentemente em relação à moça lá que falou que não lê livros LGBT. Não vou adentrar aqui esse assunto, tá? Até pensei em trazer um pouco pra vocês, mas sinceramente eu não vou não, porque já vai ter, eu acho que eu já vou ter lançado conteúdo sobre isso, inclusive, que não estava nem planejado, mas eu resolvi trazer um conteúdo sobre isso, não apenas para tipo aproveitar o hype da situação, só que de certa forma também aproveitando o hype. Por quê? Porque nós, pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas leitoras da comunidade que criam conteúdo sobre isso e autorias LGBTQIA+, a gente fala sobre esse assunto o ano inteiro, várias vezes por ano. O tempo todo isso acontece, o tempo todo isso rola e a gente tá falando sobre isso. Então, quando acontecem essas coisas, só dá um start a mais do que acontece o tempo inteiro. E a gente está falando e muita gente não está escutando. Então, quando rola isso, é uma oportunidade de a gente conseguir falar e ser escutado, né? Então, assim, eu não vou me alongar sobre esse assunto, mas acontece esse tipo de coisa, né? Às vezes, quando a gente tem conteúdos planejados e acaba que algumas coisas acontecem e faz com que algumas coisas passem na frente. Então, às vezes, a gente tem uma ideia do que fazer para um vídeo, mas acaba que outra coisa passa na frente, enfim. E aí, por causa dessa situação, eu postei alguns stories e falei, né, falando, que geralmente eu não faço stories falando, eu não sou muito boa com stories, apesar de fazer vídeo pelo menos 8 vezes por mês no canal e lives 4 vezes na semana. Eu não sou muito boa com stories. E aí, gente, postando os stories, as pessoas perceberam que eu estou com o cabelo sem as tranças. Isso foi muito engraçado, porque me responderam no story e eu fiz, sim, tem vários dias, você já viu na live que eu tô sem trança? Aí você tipo, não, eu não vi. Além disso, teve também, lá na nossa comunidade do Telegram, teve uma interação falando sobre isso. E, tipo, eu não reparei que você tava assim. Vou botar a culpa no meu TDAH. Massa. Justo, muito justo. E por que eu tirei as tranças, gente? Vai ter um conteúdo melhor sobre isso, assim. Vai ter um vlog de acompanhamento de locks, né? Porque as tranças faziam parte da minha jornada de locks. Vai ter um conteúdo especificamente sobre isso. E eu vou trazer lá pra vocês mais sobre isso. Né? Por que eu tirei as tranças, por que foi necessário tirar as tranças e tal, e tal, e tal. Ali, se você não vai mais fazer lock, não vai ter mais jornada de lock, aguardem o vlog que vai sair, tá? Em breve ele vai sair e vocês vão ver direitinho por que eu tirei e quais os rumos que meu cabelo vai tomar. O que eu queria trazer aqui, na verdade, é sobre distorção de imagem, que eu percebi que vem me pegando ainda mais. Na última semana, principalmente, me pegou ainda mais. Em parte também depois que eu tirei as tranças.
Tipo, não tive distorção e tirei as tranças, mas tive distorção porque tirei as tranças. E isso é meio assustador, assim. Eu nunca pensei que eu entraria nesse lugar novamente de distorção. Pode ser que não seja exatamente sobre as tranças. Pode ser que não seja exatamente sobre o cabelo. Pode ser que seja por conta de outra distorção que está acontecendo, que é a distorção de imagem em relação ao meu corpo. Gente, vocês sabem que eu voltei pra academia, como eu contei pra vocês, porque eu tenho um monte de problema de saúde. Eu tenho problemas de saúde que só são resolvidos com alimentação e exercício. E assim como a maioria dos problemas de saúde, mas alguns casos são ainda piores, né? E nesse caso, no meu caso, envolvia perder peso em relação ao que eu tava, não muito peso, tá? Eu já tinha perdido bastante peso. Na pandemia, né, no período pandêmico, eu ganhei aí uns 10, 12 quilos, né? Se vocês olharem os vídeos desse período, né, o vídeo de setembro de 2021, vocês vão ver que eu tô com o rosto bem mais largo, né? Eu tinha ganhado, eu tava pesando, acho que 86 quilos, e 86 quilos não é um grande peso, não é mesmo, assim. Só que a questão é que para o meu desenvolvimento corpóreo, né, para as coisas ficarem bem para mim, eu não poderia estar pesando 86 quilos. Porque todo esse peso que eu tinha era só gordura. Gordura que estava afetando diretamente a minha saúde. E lembra de uma coisa, 86 quilos, eles podem ser nada, tá? Não tira isso de parâmetro, não tira o meu peso de parâmetro para sua realidade, para o seu corpo, para sua vivência, para sua história, tá bom? Eu citei aqui porque acabei me recordando, mas não tira isso de parâmetro para você, certo? Aí a última vez que eu me pesei, eu tava com 78 quilos, eu acho, e aí eu precisava perder mais 5. Perdi, sei lá, ainda não me pesei para ver. Mas eu vejo nitidamente que eu perdi peso. E se eu não perdi peso, eu perdi medida, mas acho que eu perdi as duas coisas. Porque shorts que eu tinha voltaram a caber em mim, que não tava mais cabendo, né? Shorts que voltaram a caber em mim. Eu conheço muito meu. Gente, eu me observo muito, sabe? Inclusive, eu não consigo entender quando algumas pessoas falam que não perceberam certas coisas em si, porque eu percebo muito o meu corpo. Eu me observo muito. Então, qualquer coisa estranha que eu tenha, eu sei, sabe? Quando alguém fala, tipo, eu tava menstruando em tal período, na verdade a pessoa não tava menstruando, ela tava sangrando pelo seu canal. E ela não sabe a diferença entre sangrar e menstruar. Eu sei, porque eu vejo meu próprio corpo, eu percebo meu próprio corpo. Então eu vi que eu estou com menos peso. Menos peso e menos medida, mas principalmente menos peso. Porque a medida, ela pega certas partes do meu corpo e o peso outras. E quando eu percebi, eu me olhando no espelho, que eu tava com menos peso, eu comecei a me sentir tão mal. Comecei a me sentir muito mal. Porque na minha cabeça nunca foi uma. Nunca foi, não. Peraí, que eu não vou mentir também. Quando eu era adolescente, eu tinha mais na minha cabeça essa coisa de ser magra, né? Eu tinha essa bitolagem, mas também por conta de quem? Por conta de adultos insuportáveis que ficavam falando coisas sobre corpos de adolescentes. Então, né, gente? Não vamos fazer isso? Não vamos falar sobre corpos de adolescentes? Não falar sobre corpo de ninguém, mas principalmente não vamos falar sobre corpos de adolescentes que estão ainda crescendo e se formando e já estão totalmente bitolados por conta das transformações todas que o corpo está fazendo. Então, falar sobre um corpo de adolescente é ainda pior do que falar sobre o corpo de um adulto. Porque o adulto, pelo menos, já tem um pouco de maturidade, o adolescente ainda não. Então, eu ficava muito nessa coisa do pensar em magreza quando eu era adolescente. Nunca fiz nada extremo, nunca tive nenhum problema de alimentação ou fazer coisas que me fizessem perder peso. Nunca passei por nada disso. Eu só realmente, quando eu me olhava no espelho, eu achava ruim e reclamava. Então, assim, nesse período eu tinha. Mas depois que eu me torno adulta, eu passo a ignorar totalmente essas coisas. Eu não me importo mais com esse de peso. Pra mim, tá nem aí. Inclusive, eu estava achando maravilhoso que eu tava com tanto peso. Porque eu tava mais gostosa.
Então, quando eu me olho no espelho e eu percebo que eu perdi peso, eu fico me sentindo muito mal, pensando o quanto eu tô feia. E eu tô me sentindo feia em tantos sentidos. Eu tô me sentindo feíssima. Eu tô me sentindo feia por causa do meu cabelo, eu tô me sentindo feia por causa do meu corpo, eu tô me sentindo feia, eu tava me sentindo feia porque começaram a aparecer espinhas em mim. Parte das espinhas é por conta do meu problema de saúde, né, que pode vir a acontecer. Eu comecei a tomar um medicamento também, que eu vi lá que ele pode causar espinhas também, então, mas tipo, foi logo no começo, eu ainda pensei, se esse medicamento ficar me dando espinha, eu não vou tomar ele, porque eu não posso odiar a minha cara. Eu literalmente trabalho com o meu rosto. Se eu ficar me vendo espinhosa, e eu não gosto, porque as minhas espinhas, elas não são simplesmente só bolinhas de espinha, não, elas formam crateras na minha cara. Então, eu não sei como é que chama esse tipo de acne, mas são, acho que é acne propuleica, um negócio assim, porque elas não são simplesmente acne, elas são uma acne que elas formam uma coisa muito bizarra na cara, porque são protuberâncias, sabe? E eu tava cheia dessas protuberâncias e eu comecei a ficar um pouco desesperada. Mas aí começou a desaparecer. Ok. O corpo se adaptando ao remedinho. E eu tenho essa coisa também de, às vezes, bem às vezes, surge uma espinha na minha cara, mesmo depois de adulta. E é essa espinha esquisitíssima que é na meio da minha bochecha. Uma espinha gigante, sabe? Então, eu tô meio que nesse processo aí de distorção de imagem, assim. De me achar muito feia em diversos sentidos. E em várias camadas do achar feia, sabe? E isso acaba, tipo, quando isso acontece, acaba me. Não sei falar. E quando isso acontece, acaba afetando minha autoestima de uma maneira muito intensa, assim, que eu não consigo fazer outras coisas. Eu vou tentando fazer e ao mesmo tempo ficando muito triste. Então, tipo, quando eu fiz live essa semana, que teve um dia que eu encaixei o fone na cabeça quando eu olhei pra minha imagem na, na webcam, eu me assustei e fiz, meu Deus, misericórdia, o que é isso? Sabe? Isso é muito assustador, se perceber assim. Tinha muito tempo que eu não tava com a autoestima tão baixa. Pode ser também uma questão de adaptação pela transição que o meu corpo está fazendo. Meu corpo está passando por uma transição novamente. Nesse caso, uma transição em relação a como ele vai se comportar depois de eu ter começado a fazer atividade física. Eu faço musculação, então toda essa magreza que eu estou adquirindo, ela vai ser transformada, né, em músculos. E aí eu posso voltar a ganhar peso, só que em formato de músculos, porque aí a parte do meu corpo que precisa, sei lá o que, vai sintetizar os músculos e aí vai funcionar melhor, porque vai pegar os músculos, sabe? Então, tudo vai funcionar melhor. E também tem aquela coisa da pressa, eu tô com muita pressa que as coisas aconteçam logo, eu não aguento mais, assim, eu não só não aguento mais não ir pra academia, tô até odiando menos do que eu achei que eu odiaria, sabe? Só que essa coisa do peso, da imagem, de me ver e achar horrível, e querer logo que o meu corpo se transforme de um jeito que eu ache bom. E eu não quero ficar cavalões, eu não quero me transformar em Graciane. Eu não gosto disso. Eu acho feio, inclusive, nada contra quem tem. Essa é uma questão de preferência minha. Eu não gosto de músculos muito marcados. Tava até conversando com a minha amizade minha essa semana sobre isso, assim. Eu não gosto de barriga trincada, eu gosto de buchinho. Eu acho muito mais bonito o buchinho do que uma barriga trincada. Eu acho barriga trincada feio e não gostoso de pegar. Eu gosto de coisa que seja gostosa de pegar. E aí eu me vejo na situação de não estar gostando do que eu vejo no espelho. E faz um bom tempo que eu não passo por isso, sim. E essa coisa de você ficar lutando o tempo todo pra conseguir se olhar no espelho e não odiar o que você vê, ela é meio bizarra, né? E eu acho que isso é uma coisa que atinge mais nós, pessoas de alinhamento pro que chamam de feminino. Porque
a gente tem essa cobrança maior de se ver bonita sempre, se ver bonita de tais formas assim, sabe? Então eu começo a ficar um pouco biruleibe com tudo isso. E aí eu já tava biruleibe e aconteceu outra coisa, que eu acho que eu perdi um pouco mais de peso também em relação a isso, que foi, eu comecei a tomar medicamento, como eu falei pra vocês, medicamento anticoncepcional, pra ajudar a dar uma regulada em algumas coisas enquanto eu tô nesse processo inicial também de academia. E nisso, gente, a médica falou pra eu dar pausa. Pelo que eu saiba, não existe nenhum tipo de contribuição diferente se a gente engatar um remédio no outro. Tipo, não, pera. Se a gente der pausa, não dá nenhuma diferença. A gente só vai perder sangue mesmo, é chato. Mas eu dei a pausa respeitando o que a minha médica pediu. E ela sabia que não tinha nenhum objetivo assim extremo. É só realmente pro meu corpo ir se adaptando, etc, etc. E alguns outros problemas assim que eu tenho. Nisso, eu dei a pausa. Só que eu dei a pausa, gente, e eu sangrei. Eu falei uma coisa muito gráfica, inclusive, quando eu falei sobre isso, como o quanto eu tava sangrando. Eu posso repetir isso? Eu não sei. Mas assim, eu sangrei muito. Muito. Muito de um jeito que eu esvaziei pacotes de absorvente. Eu voltei a usar coletor menstrual. Porque tava assim, surreal. E ali eu tive cólica e eu fiquei muito mole. Enfim, eu fiquei muito ruim. Por causa disso, eu não fui pra academia. E por não ir pra academia, acabou que, tipo, eu não fui pra academia por 4 dias. Eu, como vocês sabem, sou a inimiga número 1 dos exercícios físicos. Isso faz com que eu precise ir pra academia de segunda a sábado. Porque se eu ficar sem ir, me dá muito desânimo de voltar. Então eu não vou no domingo, né? Porque o domingo é um dia assim que. Às vezes eu tô. Nossa, domingo é um dia tão cheio pra mim, gente. Tão cheio. Às vezes eu tenho umas coisas pra fazer no final de semana do que durante a semana, tá? Tanto que todo mundo fica muito feliz nas lives de ai, sextou. E eu fico, ah, gente. Não. Eu fico mais cheia de coisas pra fazer no final de semana. Nada contra vocês. É só demanda minha mesmo. E aí, domingo é um dia que eu tenho muito cheio. Então, domingo eu não vou pra academia. Mas eu vou de segunda a sábado. E aí, por conta de eu ter ficado ruim assim, eu não fui sábado, não fui domingo, não fui segunda, não fui terça-feira. E aí, gente, eu estava na bosta. E eu fiz, meu Deus, eu vou ter que ir amanhã, mesmo eu não estando 100% na quarta-feira. Porque senão eu não vou voltar mais. E não interessa que eu paguei a mensalidade. Pra vocês verem o nível do meu ódio. Porque eu sou o tipo de pessoa que não quero desperdiçar dinheiro nunca. Mas o nível do meu ódio foi tão grande, é tão grande, que eu abro mão da mensalidade, mesmo sem poder abrir mão da mensalidade, porque eu não tenho força de vontade pra ir. Eu não tenho força de vontade pra ir. E aí eu fui pra academia. Nossa, foi terrível, porque eu fui assim, eu fui. Eu não fui grossa com as pessoas, mas eu sempre sou muito gentil com todo mundo e eu tava só fechada, assim. E aí eu cheguei, dei bom dia, me arrastando. Aí eu fiz exercício de braço, fiz bíceps, voltei fazendo bíceps. Pra eu ficar costuda. Eu não quero virar Graciane, mas se eu puder ficar costuda com os bração, eu quero. É. E aí eu fiz meu exercício de braço, fiz bíceps e. Bíceps e peito. É bíceps e peito. E aí vim pra cá. Aí não fiz cardio. Não tinha a mínima condição. E eu sentindo os incômodos da menstruação. E não foi. Não era cólica, era incômodo. Sabe aquele incômodo chato que dá quando tá. Então, foi isso. Aí no dia seguinte fui, fiz perna, torcendo pra não acontecer um desastre, porque, né, ainda tava com as coisas aqui. Aí eu fiz bicicleta, fiz 10 minutos de bicicleta. Aí hoje fui novamente, fiz tríceps e costas.
E hoje eu fiz 10 minutos de cardio, fiz esteira. Mas eu pude fazer 10 minutos que começou a me dar uma dorzinha do ladinho, assim. Acho que é por causa do tempo que eu fiquei sem fazer. Ai, gente, é terrível que a gente fica um pouco sem fazer. Inclusive, isso é uma coisa horrorosa. Como é que pra gente ganhar as coisas, a gente tem que se esforçar tanto? E pra gente perder, é só a gente não ir. É só a gente não fazer. Nada. É terrível. Poxa, pra eu conseguir traçar aquilo, pra eu conseguir ficar costuda, eu tenho que malhar tanto, mas pra eu perder a motivação, pra eu perder qualquer coisa, pra eu perder um pouco de traçado que eu tenho, é só eu não ir, véi. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E aí, nesses dias que eu fiquei em casa, sem ir pra academia, eu fiquei. Eu fiz live na segunda e não fiz live na terça nem na quarta, porque na terça eu não tava me sentindo bem. Tava péssima, péssima. O corpo terrível, assim, muita fraqueza. E na quarta não tem live mesmo, porque sai episódio do podcast toda quarta-feira, às 19 horas, ou quase isso, nas suas plataformas de áudio favoritas. A não ser que você seja ouvinte da Apple Music. A Apple Music odeia a gente não tá lá. E aí, gente, aconteceu uma coisa que eu. Tinha um tempo que isso não acontecia. Eu já contei pra vocês que eu sou o tipo de pessoa que quando eu gosto muito de uma coisa que eu comecei a assistir, eu fico obcecada assistindo e eu assisto muito. Tipo, quando eu conheci o canal de Jay Mello, eu vi 10 vídeos de Jay Mello. Cada vídeo de Jay Mello tem em média de 40 minutos a 1 hora, sendo que a maioria é 1 hora, talvez um pouco mais. Então foi tipo, por baixo aí, 10 horas assistindo Jay Mello por 2 dias seguidos. E isso é quando eu conheço. Minha coisa é Neuraci. Conheci Neuraci, vi todos os vídeos que eu podia ver de uma vez, assim, que eu fiquei obcecada. Mas existe uma outra forma de obsessão que eu tenho, que é quando eu estou em situações de barril, de tristeza. Situação de barril é uma coisa muito internet, né? Não é uma coisa daqui de Salvador. É de internet. Eu tô em situação de tristeza, gente. Eu simplesmente gosto de ver alguma coisa por muitas horas seguidas. Então tem essas duas formas de obsessão. A obsessão, acabei de conhecer e amei demais e quero continuar assistindo. E a obsessão, estou na merda e preciso assistir muito. Muito, muito, até sei lá quando. E nisso, aconteceu de eu simplesmente assistir MasterChef incessantemente. Gente, seguinte, eu descobri, aqui em casa, minha TV, eu acho que é TCL. Ou é TCL ou é TLC, eu nunca lembro, mas eu acho que é TCL. E a TCL, ela tem um sistema de canais próprios, gratuitos, para quem tem a TV. E aí, eu, sei lá por quê, botei na TCL, TCL Channels, pra ver o que tinha lá. Ah, lembrei, foi porque eu tinha assistido a live de lançamento do ano da Dia TV, e a Dia TV, Rafa Dias, né, comentou que a Dia TV estava na TCL Channels. E eu fiz, ai, que legal, eu não sabia, eu achava que era só no YouTube, eu descobri que tá na TCL Channels, no LG, sei lá, enfim, vários lugares. Aí eu peguei e fui olhar onde que era, pra eu deixar salvo, pra eu ver de vez em quando por lá. Nisso, gente, lá, nesse TCL Channels, tem uns filmes muito duvidosos. Tem novelas mexicanas. Tem algumas séries meio assim. E tem reality shows também. E foi assim que eu descobri que tinha MasterChef na TCL Channels. Gente, eu deixei salvo nos meus favoritos, MasterChef e a Dia TV. Eu simplesmente comecei a assistir MasterChef de manhã. Na terça-feira, aquele dia que eu não podia. Foi terça-feira ou foi no segundo? Ah, enfim, não lembro. Mas eu comecei a assistir. Eu acho que foi na terça. Foi porque segunda-feira eu fiz live. Terça-feira de manhã eu comecei a assistir MasterChef. E eu assisti MasterChef o dia inteiro. Assisti MasterChef sem ordem.
Assisti Masterchef na ordem que a TCL Channels resolveu botar lá. É TCL ou TLC, não lembro. Resolveu botar lá. Eu assisti tantos episódios, gente. Eu assisti temporada quase inteira. E quando chegou no último episódio, não era o último episódio que tava lá disponível. Era outro episódio que botaram. E eu fiquei muito chateada. Aí eu fui assistir o outro episódio. Depois eles botaram de volta. Aí ficava mudando pra TV de vez em quando tava comercial. Porque dá um leve comercial de 2 minutos. E eu botava lá de novo. E eu assisti, gente. Eu assisti muito. Eu assisti. Eu assisti muito Masterchef. E isso. Meu Deus, as gatas doidíssimas pegando picula aqui. E isso me lembrou do quanto, tipo, aconteceu isso e tinha muito tempo que isso não acontecia de assistir uma coisa porque eu tava muito triste, assistir incessantemente. E isso me lembrou da pandemia. Gente, na pandemia, eu fazia um bolo inteiro, fazia uma travessa de bolo, gostava de fazer bolo. E eu assistia How I Met Your Mother. Eu amo How I Met Your Mother. Licenciada Problemática. Infelizmente tem seus detalhes problemáticos, fruto do seu tempo, né? É uma série dos anos 2000. Não tem como não ser diferente, né? Então eu tento ignorar as partes assim e focar mais em outras coisas. Focar na amizade, no amorzinho, nos sonhos, objetivos, enfim. E ignorar as piadas desgraçadas que tem nele, né? É triste, mas tem. Então, assim, eu assisti How I Met Your Mother durante a pandemia, eu acho que 5 vezes. Assisti a série inteira, as 9 temporadas, enquanto eu comia um grande bolo de chocolate inteiro, em 3 dias. Eu fazia uma travessa, eu não sei quantos centímetros é aquele negócio, mas tipo, era uma travessa assim, redonda, e eu fazia um bolo de chocolate e eu assistia a série enquanto eu comia o bolo. E isso aconteceu agora, eu só não comi bolo, mas deu vontade. Não, mas vendo gente fazendo comida. Acho que. Será que foi isso, gente? Eu ficava assistindo essa série de gente fazendo comida justamente porque são comidas que eu não posso comer, afinal eu não posso ficar me entupindo de comida por conta das minhas questões alimentares, por conta das minhas questões de saúde, que eu tenho que controlar minha alimentação. E aí eu acabei viajando na maionese de vou assistir uma coisa de reality show que é sobre comida, porque eu não posso comer a comida que a comida tá na TV e eu sei que eu não posso fazer aqui na minha casa pra conseguir comer. Já que eu não posso fazer um bolo de chocolate pra comer inteiro em 3 dias? Será que foi isso? Gente, eu tô em choque agora pensando nessa possibilidade. Tive uma epifania. Meu Deus. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Gente, eu tô um pouco em choque com isso. Eu não tava esperando. Não tava esperando. Mas enfim, nada. Eu assisti Masterchef por um dia inteiro até chegar de noite, tirar da novela e botar na novela pra assistir. Foi o que eu fiz. Terça-feira inteira. Não lembro se eu cheguei a fazer na segunda, mas terça-feira me marcou, porque quando chegou de noite eu fiz, meu Deus, eu assisti Masterchef hoje o dia todo. E não que eu não tenha feito mais nada naquele dia. Fiz, mas eu fiz tudo enquanto eu via Masterchef. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Aí na quarta-feira, eu voltei pra academia. Mas eu não fiz live, porque não tem live. Eu assisti o quê? Masterchef. Cara, eu tô muito assim agora, pensando sobre isso em relação à comida. E ao bolo de chocolate que eu não fiz. Uau. E aí eu percebo que alguns comportamentos, eles não são totalmente destrutivos, mas eles são legais a gente perceber que a gente faz, porque isso faz com que a gente aprenda mais sobre si. Eu não sei exatamente o porquê que eu faço esse tipo de coisa. Talvez seja para buscar um conforto dentro de algo, e o meu conforto foi encontrado dentro de How I Met Your Mother durante a pandemia e agora dentro de Masterchef. Mas é importante perceber que quando eu faço essas coisas é porque eu não tô muito bem. E realmente eu não tô muito bem. Porque eu tô com esses problemas de autoimagem aí terríveis. Além de que eu tenho algumas outras coisinhas a mais aí de reflexão
de mim mesma, não apenas por mim, mas por, novamente, culpa do capitalismo. E essas coisas, infelizmente, eu não posso abrir com vocês, porque eu não me sinto confortável para abrir, por mais que a gente tenha intimidades mil, assim. Eu não me sinto confortável para abrir sobre isso, porque eu acho que também que, assim, abrir sobre isso é exceder um limite que eu preciso ter, sabe? Porque por mais que a gente tenha uma proximidade, a gente tenha essa troca muito massa que a gente tenha tudo isso que a gente tem, toda essa comunidade que a gente tem, é necessário também ter uma linha limite de o que eu vou trazer para vocês e do que é melhor que eu guarde para mim. Porque na verdade seria melhor se eu compartilhasse numa terapia, não num episódio de podcast. Algumas preocupações elas não cabem a trazer aqui, porque até porque é exposição demais. E eu tinha falado com vocês num Arruma Estante Fala, não lembro qual foi, que eu percebi que quando eu fazia aquele quadro Finalize e Fala, eu estava abrindo muito tudo para vocês. E o problema maior não são vocês, são as pessoas além de vocês que podem estar aqui escutando. Então eu acho que tudo tem que ter um certo limite, senão a gente simplesmente se entrega demais. E quando a gente se entrega demais, a gente abre margem para coisas além que não deveriam estar expostas, sabe? Então, assim, apesar de não estar 100%, eu sinto que as coisas vão melhorar, porque eu acho que é só uma questão de adaptação. Eu tô com essas distorções de imagem, mas é pela mudança. Esse ano tá sendo um ano de mudança muito grande na minha vida. Eu finalmente comecei de fato a me exercitar, finalmente comecei de fato a pensar na minha alimentação, finalmente eu comecei de fato a me importar mais com isso de verdade, sabe? E prestar atenção em alguns outros detalhes que eu preciso muito prestar. Então tudo isso pesa muito e faz com que as coisas se transformem demais. Então eu acho que é realmente transformação para que essa linda lagarta, que é a sua criadora local, se transforme numa grande borboleta com asas rosa, roxa e azul. Se você gostou desse episódio, não esqueça de o avaliar positivamente na plataforma por onde o estiver escutando. E se você quer que esse projeto tenha vida longa, não deixe de pensar aí com carinho, no fundinho do seu coração, de considerar ser uma pessoa apoiadora através do Apoia-se. Link do Apoia-se está disponível aqui na descrição. Hoje não tem casos de vocês para que eu leia, para que eu me meta na vida de vocês. Não tem conselhos para dar, mas vocês podem mandar os seus casos para eu ler em próximos episódios através do formulário que está disponível aqui na descrição. O formulário não coleta dados, então é muito mais fácil para que vocês possam enviar os seus casos para mim, tá bom? Muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima.